hoje a nossa reunião desta noite, passando a palavra ao nosso companheiro Marcos Papa, que nos falará sobre o tema Adão e Eva e pedagogia das decisões. Boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos reunidos em nome de Jesus. O tema, né? Parece um tema muito grave, né? Adão e Eva. Mas vocês espíritas estudam a Bíblia? Nós estudamos a Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus para vocês? Não é. A Bíblia é sim um roteiro impressionante de beleza dessas imagens, desses ensinamentos que os nossos ancestrais nos passaram e que nós consideramos no decorrer da nossa existência como um roteiro a ser estudado, a ser escrutinado, mas não considerado a palavra de Deus de maneira cega, notadamente na questão espírita, que nos estimula a fé raciocinada, a não aceitar cegamente, ao estímulo do questionamento, para tudo que nós analisamos, porque é a nossa religião. Mas antes e mais importante que a nossa religião é a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Pai, de todos os filhos, de todos os povos, de todos os tempos. Nunca houve um povo ateu. Sempre houve no ser humano uma característica, um componente de louvar ao Pai. Assim somos nós. Então, para os espíritas, existe sim a importância do Antigo Testamento, mas para nós, quando Jesus diz que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando ele diz que nesses dois mandamentos estão contidos todos os profetas e todas as Escrituras, nós entendemos que é verdade. Então, o espírita, ele vê o Antigo Testamento, mas ele estuda com muita dedicação o Novo Testamento, porque é Jesus. E são várias questões que nós levantamos, né? Por exemplo, essa questão de achar que é a palavra de Deus, o professor Herculano Pires, segundo o nosso Emmanuel, mentor espiritual do Chico, coordenador da obra mediúnica do Chico, o professor Herculano Pires foi a régua que melhor mediu Allan Kardec. E o professor Herculano Pires, quem nos diz, ele faz algumas colocações que não tem dúvida, né? O Allan Kardec também, notadamente lá na Gênese. Um exemplo para a gente apalpar isso, para não ficar muito vago, quando Moisés está lá psicografando os 10 mandamentos, o Decálogo, ele, enquanto ele está sobre o monte, a gente sabe que também simbolicamente construíram um bezerro de ouro, né? Derreteram as joias e tal, e construíram um bezerro de ouro. Jeová aparece para Moisés e diz: olha, na sua ausência construíram um bezerro de ouro, fundiram um bezerro de ouro. Mate um de cada família a fio de espada, para que sirva de exemplo e eles não façam mais isso. Diz a narrativa que nessa ação morreram 25.000 pessoas. Para a população da época, era muita gente. Até hoje seria, né? Um genocídio dessa magnitude sempre é grande, imagina na época. Então, Allan Kardec e Herculano Pires perguntam: será possível que era Deus a fazer essa recomendação? Claro que os nossos irmãos cristãos, testemunhas de Jeová, ficam chateados se nós dissermos que Jeová não era Deus.
Mas segundo nos informa Jesus, e esse para nós é o mestre por excelência, Deus é aquele da parábola do filho pródigo. Então, um está em total antagonismo ao outro. Não pode ser um Deus ciumento que recomenda o genocídio como forma de ser entendido que não se louvam bezerros de ouro, que ele deve ser louvado, com esse ensinamento de Jesus. Como para nós Jesus é muito superior, nós preferimos reconhecer que Jesus é o Senhor. E ele nos diz, na parábola do filho pródigo, que o reino do céu se assemelha a um senhor que, partindo em viagem, ele tem 2 filhos. Ele tem 2 filhos. E o mais novo pede a parte dele na herança. Pede a parte dele na herança. Me perdoe, partindo em viagem é da parábola dos talentos. E se não partiu em viagem, ele continua lá. O mais novo pede a parte dele na herança e diz a narrativa que ele viaja, ele põe a perder todo o dinheiro da herança dele e ele, no lugar onde ele estava, a narrativa informa que ele sofria tanto que ele não tinha direito de comer a comida que os porcos comiam. E para quem acha que isso é muito distante de nós, eu recomendo assistir 2 filminhos. Um bem curtinho que a gente pega lá pela internet, chama-se Ilha das Flores. 9 minutos, não chega a 10. Né? E nós vamos ver ali irmãos nossos em 2012 não tendo direito de comer a comida que os porcos comem. É uma boa ilustração do atual estágio do planeta onde nós reencarnamos. Bendito planeta Terra. Em nenhum momento diminuir a importância da escolha que fizemos junto com o Pai desse hospital escola no qual estamos matriculados. Ilha das Flores. E também um filme muito importante que nos mostra o dia a dia, ele se chama Beautiful. Escreve errado o nome, como se a gente falasse em português a palavra em inglês beautiful, como se a gente escrevesse em português B-I-U-F, com aquele ator que as mulheres gostam muito dele, o Javier Bardem. O filme se passa em Barcelona, uma das cidades mais belas do mundo, considerado por muitos um museu a céu aberto. Nós não vemos um trecho em 2 horas de filme, um pedaço bonito de Barcelona. Nós só vemos os irmãos latino-americanos trabalhando em condições análogas a de escravos lá em Barcelona e passando fome, sobrevivendo à miséria e morrendo, porque as condições de trabalho são muito difíceis. Eu falo isso para que a gente consiga falar assim, puxa, mas aquela coisa da Bíblia, o pessoal fala que não tinha direito de comer a comida que os porcos comiam. Bom, mas essa era a situação do nosso personagem colocado por Jesus nessa parábola, que ele não tinha esse direito. Aí ele recorda o seguinte, puxa, eu acho que eu não consigo mais voltar para o meu lar na condição de herdeiro, mas acho que eu consigo, assim, pelo menos trabalhar para o meu pai, porque os empregados do meu pai viviam muito melhor que eu, então eu volto e tento retomar o trabalho lá. Ocorre que, na surpresa dele, o pai, ao ver o filho chegar, dá uma festa maravilhosa. Isso desperta um ciúme no filho que ficou, mas não vamos analisar essa questão do ciúme do filho. Vamos ver como, que é o que interessa para hoje, como que esse pai recebe, então, esse filho. Diz a narrativa que ele veste o filho muito bem vestido, um anel, uma alpargata bonita, uma roupa, e dá uma senhora festa. Então, para nós, esse é Deus. Esse é Deus que Jesus nos apresenta. Que também está na parábola da ovelha perdida. Jesus diz que quando o bom pastor vê de um rebanho de 100, uma ovelha se perde, ele deixa as 99 que não se perderam, vai atrás daquela que se perdeu, coloca nos ombros e traz. Feliz da vida.
E ele diz assim: se nós somos esse pastor, ainda imperfeitos, mas que assim procedemos, que dirá o Pai? O Pai procede da mesma forma. Nós não nascemos perfeitos, não precisamos perder tempo em apalpar essa situação. Todos nós somos conscientes do tamanho da nossa imperfeição. E isso é importante, porque a nossa consciência, ela nos diz os movimentos que devemos fazer no decorrer da nossa existência. Mas nós assistimos a algumas situações que realmente nos fazem descrer às vezes, se não fazemos uma leitura espiritualista, não necessariamente espírita, mas uma leitura reencarnacionista do Evangelho de Jesus, tudo perde o sentido. Nossa, Paulo, você não está exagerando? Dizer que tudo perde o sentido? Existem umas questões de fé que a gente não discute, né? Tem um livro muito bonito, psicografado pelo Chico, que se chama Opinião Espírita. Mensagens de André Luiz e de Emmanuel, no qual eles dizem o seguinte: olha, a gente não discute por causa de religião, mas a nossa opinião é essa. Então tá bom, nós temos a nossa opinião e é por isso que nós fazemos questão de estar aqui hoje, na busca dessas informações. A gente também vem atrás, a gente vem em busca do passe, da água fluidificada, dessa atmosfera de espiritualidade que recompõe as nossas forças, mas nós estamos em busca da palavra de Jesus, apesar da limitação do orador, dos colegas que sobem aqui, para tentar expor a beleza das páginas do Evangelho, do doutrina espírita, mas nós estamos em busca da autocura. E a autocura vem da autoiluminação. Para que no momento da nossa aprovação ou expiação, posto que essa é a nossa situação aqui no planeta Terra, nós venhamos a não piorar a situação, nós venhamos a tirar proveito daquela situação. Porque expiação ou prova, todos nós vamos viver sem exceção, uns mais, outros menos, né? Uns de forma mais dolorosa, outros menos, mas para todos nós ela virá. Porque essa é a pedagogia de Deus, que nós experimentemos o sabor das nossas escolhas, o resultado dos caminhos que escolhemos. E esse processo de aprendizado, ele é constante, não eterno. O Espírito Verdade informa Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é um período de reencarnações sucessivas. Que à medida que nós vamos assimilando esses ensinamentos, à medida que nós vamos realizando esses valores em nós, termina essa fase das reencarnações, mas nós estamos em plena fase desse processo reencarnatório. Então nós estamos aprendendo, através das nossas escolhas, a corrigir a rota. E que aparência, às vezes, parece desmentir a presença e a justiça de Deus. Uma notícia da semana passada, não sei quem viu, 23 crianças indianas numa escola pública foram comer a merenda e era batata com curry. Os ingleses falam curry, né? Batata com curry. E muitas crianças, centenas de crianças passaram muito mal, mas 23 morreram. Essa notícia é parecida com aquela da menina Isabela, de todas as crianças que sofrem horrores, né? Das crianças que também são submetidas à condição de escravos, as crianças, filhos dos nossos irmãos haitianos, que fugindo da guerra, da doença e da morte, vêm buscar trabalho no Brasil. Falamos disso a última vez que eu estive aqui, dos coiotes brasileiros que sequestram essas famílias e as fazem de escravos. E uma colega ontem, tem uma sociedade espírita lá pertinho do cemitério Bom Pastor, e fala assim: mas Papa, nos dias de hoje, eu fiz então recordar uma sequência de notícias que infelizmente nos mostram que infelizmente hoje é tão importante prestarmos atenção nisso, porque habitualmente nós não valorizamos um domingo de sol como o de hoje, no qual a gente pôde levantar, andar, respirar, ler, trocar, conversar, avançar. Nem sempre damos o devido valor
É um processo de acomodação à nossa realidade, à nossa rotina, que é assim. A gente acorda, a gente faz 3 ou 4 refeições, a gente trabalha, a gente volta para casa. Nós nos acomodamos, existe uma zona de conforto em torno da nossa rotina, filha da nossa rotina, em que nós, por não olhar ao lado ou não estar atentos a essas questões que ocorrem no mundo, ou a gente não agradece adequadamente, ou nós passamos o dia a lamentar. Puxa, olha essa situação, por que é assim? Assim não dá, olha o que fulano fez, olha o que fulano faz, como é que vai fazer? O mundo está perdido, para onde vai isso? A gente perde muito tempo e a gente deixa de reconhecer aquilo que a gente tem. É muito saudável a capacidade humana de indignação perante as injustiças, perante o que acontece de ruim no nosso planeta. Acontece ainda muita coisa de ruim. Mas quando a gente permite essa indignação descambar para o descrédito, para a falta de fé, para a falta de esperança, a gente adoece. E aí a gente piora a nossa situação, ao invés de tirar proveito dessa situação. Quando eu falo que o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita faz muita diferença, é a forma como nós encaramos essas questões. Então, essas 23 crianças morreram envenenadas, pobres, de novo, repetindo aquele pensamento que eu gosto tanto de um filósofo argentino ateu, o Ernesto Sábato, que dizia: nós adultos alguma culpa nós temos, mas as crianças, que culpa tem as crianças? Que culpa tem esses meninos de viver essa situação? E todos esses que sofrem horrores. Mas nós, quando a gente diz que a questão da reencarnação é central na obra do Cristo, do contrário, perde todo o sentido, sim, para nós, é a nossa opinião, a gente não briga por causa disso, mas é a nossa opinião. Perde mesmo, porque ainda que nós tenhamos muita crença no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus, não é totalmente errado dizer assim: Jesus, muito obrigado pela sua preocupação com a minha felicidade no céu, mas eu quero ser feliz agora. Eu não quero perder meus filhos envenenados, eu não quero perder meus filhos queimados numa noite de descanso, de brincadeira. Eu não quero intoxicados e queimados, né? Eu não quero perder minha perna, meu braço, meu emprego, minha família. Mas é isso que acontece todos os dias. Quando acontece com a gente com o coração cortado, fala assim: por que comigo? Por que comigo? Então, na verdade, a gente tem que dizer: por que não comigo? Se isso está acontecendo a todo momento. Agora, faz muita diferença a forma como nós vamos encarar isso. Não é? Se nós entendemos que esse é o efeito de uma causa, no caso das crianças, nós não vamos encontrar uma explicação agora. Então nós dissemos, forçosamente temos que deduzir que isso está numa existência anterior, ou em outras anteriores. Adão e Eva é só um símbolo da imperfeição e da falha humana. E o termo castigo, os espíritas não usam esse termo, porque na nossa opinião Deus não castiga nem premia. Deus ama e permite que vivamos as consequências das nossas escolhas. Porque assim, qual foi a condenação para Eva? Você vai parir com dor. E a gente pergunta, qual o problema? Nós perguntamos para as mães. Nenhum problema. Mas Allan Kardec estuda isso na Gênesis e ele pergunta, ele sugere que provavelmente o planeta da onde eles vieram, a reprodução como que era? Será que ainda era sexuada? Nós que já evoluímos tanto na reprodução assistida, como que era? Nesse planeta no qual eles não souberam dar muito obrigado pelo sol, pelo pensamento, pela fala, pela troca, pela respiração. Não está lá no fim da parábola dos talentos? Aquele que pouco tem, o pouco que tem, ele será tirado. E aquele que muito tem, ainda o muito que tem, ainda mais lhe será dado. A gente fala, mas que injustiça! Mas aquele que pouco teve não deu valor, temeu, teve medo, se escondeu. E o que tinha muito, corajosamente, audaciosamente,
trabalhou e multiplicou. Então nós não sabemos quais foram as escolhas de Eva para que ela não fizesse mais jus àquele planeta no qual ela vivia, e que simbolicamente a Bíblia chama paraíso, e que para vir reencarnar no planeta Terra, morar em caverna, construir ferramentas de pedra, matar bicho, parir com dor, era realmente não um retrocesso espiritual, mas de circunstâncias, né? O hospital escola no qual eles estavam e o para o qual eles vieram, a diferença era muito grande. E o nosso Allan Kardec diz que por isso que todas as grandes religiões da antiguidade acreditavam que se você fosse um animal, você reencarnaria no corpo de um animal. Porque aquele corpo que o espírito de Adão e Eva simbolicamente reencarnaram, como simbolicamente fora do paraíso, né, mas que reencarnaram aqui no planeta Terra, era o corpo de um animal. Eles viviam como animais, viviam nas cavernas, viviam caçando, viviam matando. Para eles era. Compara hoje o nosso planeta Terra, hoje o que era 5 mil anos, 6 mil anos, 10 mil anos. E o Adão? A partir de agora, você vai viver do trabalho e do suor do seu próprio rosto. De novo a gente pergunta, qual o problema, né? Se não é uma delícia aquele cansaço, filho de um dia de trabalho. Quando a gente faz aqui a promoção da pizza, né? Tem a promoção da pizza, tem os trabalhos no lucro, a gente passa um dia trabalhando, o corpo moído, cada pedacinho dói, e a alma, quando a gente deita na cama, vai lá para o céu, né? Pela alegria que ela fez. Qual o problema? Então, mas talvez no planeta que ele vivia, o trabalho já não era mais nada braçal. Hoje a gente não vê essas retroescavadeiras de toneladas pilotadas por mulheres assim, delicadas com a serinha. Imagina a serinha com uma direção hidráulica, uma mexe com o dedo pilotando guindastes retroescavadeiras de toneladas. E isso aqui, no planeta Terra, ainda no planeta de provas e expiações. Quando a gente for um planeta de degeneração, que o nosso Chico informa que nós estamos a caminho, e os nossos dias mostram que realmente está havendo, nós vivemos uma fase de transição muito intensa. Os fatos nos demonstram isso, mas nós confiamos plenamente em Deus, que essa transição é muito benéfica, porque ela faz parte da lei de evolução. Não tem como conter. Tem como a gente se posicionar perante tudo isso. Como é que nós vamos nos posicionar perante esse processo altamente transformador? Graças a Deus, escolhemos aqui obedecer o terceiro mandamento de guardar o seu dia de sábado. E a gente vê que a gente guarda o dia de domingo, mas um dia para consagrar a nossa espiritualidade, para que a gente possa se entender integralmente e fazer essa troca, essa comunhão com os benfeitores que estão aqui, para recompor também as nossas forças espirituais, que vão culminar numa saúde física melhor, no desempenho, no trabalho melhor, na relação familiar melhor, e nós vamos então tirando proveito das circunstâncias. Sempre atentos. Se nós estamos vivendo uma fase de intensa transformação, será que na hora de redobrar, orar e vigiar? Porque a gente vive dizendo que os nossos dias, esse mundo vai parar. Reparem que Jesus fala claramente disso. Eu vos envio ao mundo, tendes a pureza dos pombos, mas a prudência da serpente. Orai e vigiai. Como é que eu faço para ser prudente e vigilante sem ser malicioso? Ele me recomenda vigilância e prudência. Mas eu não posso descambar, eu não devo descambar para a malícia. Vamos olhar. O Cristo nos oferece um exemplo muito bonito na questão do Zaqueu. Ele diz que vai jantar na casa de Zaqueu. Os próprios apóstolos, os próprios discípulos falam, mas o Senhor na casa de um publicano, quer dizer, os próprios discípulos rotulando
o publicano e condenando Jesus porque ele ia jantar na casa dele. Ele falou: vou. E aí? Não está ideia, né, gente? Mas ele vai. Como eu disse, olha, eu não sofro influência das circunstâncias, eu vim influenciar as circunstâncias. E o que ele descobre? Que Zaqueu era um homem muito bom, que trabalhava, que fazia caridade, pagava o dízimo, que tinha muita responsabilidade no seu empreendimento. Quantas pessoas a gente não está aí rotulando porque é isso, porque é aquilo, porque fez isso, porque fez aquilo, mas a gente fala que é cristão, está aí uma imagem muito clara de como proceder nessas horas. Prudência e vigilância sem preconceito. Mas olhando para a situação com clareza. Felizmente, aprendemos a ler o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. E esses eventos que aparentemente fazem desmentir a presença, a onisciência de Deus, ao contrário, eles estão a nos dizer de que nós estamos experimentando sim o resultado da nossa plantação, que nós estamos na sagrada e divina lei de causa e efeito, nós estamos vivendo as consequências das nossas escolhas. E nós podemos desde já parar para pensar, saindo da zona de conforto, de olhar apenas para a nossa vida, mas reconhecer o que se passa ao nosso lado, para que nós não venhamos a necessitar da visita, da dor, para despertar. Para que nós consigamos fazer esse movimento de conscientização e de ação na seara do Cristo voluntariamente. Porque é um capital que nós vamos acumulando que o Cristo dá o nome de tesouro no céu. Ajuntar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. E esse tesouro, sendo o céu, o universo, ele está acessível para nós agora, desde já. Porque, do contrário, nós não poderíamos esperar. Como é que nós vamos, se nós temos o mérito de ter amealhado o tesouro no céu, por que ele é inacessível para nós agora? Ele não é inacessível, pelo contrário, ele é acessível pelo mecanismo da intuição. Mas é um cultivar dessa rotina. No exemplo do Chico Xavier, disciplina, 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 isso nos falta muito. Nesses tempos de mudança rápida que nós estamos vivendo, também é o momento de redobrar as atenções em torno da vigilância e da oração. Em todos os lugares. No nosso lar, no trabalho, sempre. Porque as nossas escolhas serão frutos disso também. É verdade que a boca fala do que está cheio o coração. Claro, não está ali querendo desmentir Jesus. Mas o que nos compete é colocar no coração. Ninguém fará isso por nós. Porque num dado momento, a prova ou a expiação nos chamará ao testemunho. Vale muito a pena, nesse momento, nós transbordarmos aquilo que Jesus já mudou em nós. Porque a nossa reação perante as circunstâncias é a melhor pedagogia do testemunho das modificações que nós já fizemos por força do nosso trabalho, do nosso esforço de autoiluminação. Então, não vamos maldizer a pedagogia de Deus quando permite que a gente colha aquilo que plantamos. E que ao invés de lamentarmos o momento difícil desse trecho da caminhada, nós venhamos a reconhecer que Deus já enxergou em nós, já identificou em nós condição espiritual e estrutura emocional suficientemente fortes para que a gente viva essa experiência libertadora. Porque estávamos equivocados e agora estamos com o resultado. Esse resultado não é esquecimento de Deus, desdita. Pelo contrário, quanto mais difícil nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo, maior é o significado de que a nossa expiação está no fim. Então, coragem.
para terminar, uma passagem que não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei porquê. Kardec sabe. Mas é aquela passagem que Jesus diz que o Senhor, depois de trabalhar muito durante o dia, ele se recolhe em casa, dá o jantar para os filhos, para a família, e se recolhe em descanso, alguém bate a porta. E o dono da casa fala, mas olha, eu trabalhei o dia inteiro, eu descansei, eu trabalhei toda a minha família, eu estou descansando. E a pessoa diz, mas eu estou muito necessitado, me ajuda, eu preciso de ajuda. E ele argumenta, mas eu também estou muito cansado, eu trabalhei o dia inteiro, agora eu estou com a minha família, eu tenho que descansar. Aí a pessoa insiste mais 2 ou 3 vezes, até que o homem pensa assim, eu vou atender para me livrar, e aí eu volto para descansar. E a gente pensa assim, Deus não nos atende para se livrar da gente. Ele nos criou para a felicidade. Mas é emblemática a ilustração para que nós não nos esqueçamos da oração. Porque precisar todos nós precisamos. Agora, aprender a pedir, nós estamos em processo de aprendizado. Mas como a gente está em processo de aprendizado, a gente tem todo o direito de falhar. Que a gente fale, mas não se omita nesse processo evolutivo no qual estamos matriculados. Que nós consigamos, então, melhorar cada vez mais o nosso reino íntimo de paz, para percebermos melhor as bênçãos com as quais a providência nos alcança em todos os minutos de nossas vidas. Muito obrigado.